Kratos é um dos personagens mais conhecidos do mundo dos jogos. Numa posição que eu arrisco dizer, talvez só figuras como Mario e Sonic estejam, se tornando praticamente o garoto propaganda da Sony na sua plataforma física de jogos, o PlayStation. O espartano faz parte da franquia God of War, onde é possível ver a sua jornada de vingança contra os deuses do panteão grego que o injustiçaram. E vingança é bem a palavra-chave dessa franquia e desse vídeo. Se por acaso você passou os últimos anos da sua vida preso numa caverna, vendo só as sombras no mundo real, e não sabe do que eu estou falando, calma que eu explico. No início de God of War 1, Kratos nos é apresentado como um homem amaldiçoado, no sentido literal e figurativo da palavra. Ele havia cometido um crime hediondo no passado ao ser enganado por um deus. Aconteceu assim. Num dia fatídico no qual ele deveria ter perecido no campo de batalha, apela para a ajuda de um dos deuses da guerra do panteão grego, Ares, que desce dos céus e lhe garante a vitória, dando para o espartano as lâminas do caos ao selar um pacto com ele. Essas armas lhe deram um poder incrível, e então Ares, querendo transformá-lo num lacaio imbatível e sem humanidade, ordena que ele atacasse uma vila onde havia um templo que prestava adoração a Atena, a sua irmã e rival, que também era uma deusa da guerra. Kratos cumpre a vontade de seu novo mestre até perceber, tarde demais, que dentro daquele templo estavam sua esposa e filha. E então Ares revela que isso foi uma artimanha dele para, nas palavras dele, fazer Kratos se tornar a própria morte. Saindo do templo em chamas, a sacerdotisa da vila o amaldiçoa, fazendo com que as cinzas dos corpos de sua esposa e filha cobrissem todo o seu corpo. Além disso, ele próprio se martiriza com as lembranças dos acontecimentos. Por isso, digo que ele é duplamente amaldiçoado. Nos próximos 10 anos, atormentado pela recordação desses eventos, o espartano serviria os outros deuses do Olimpo, na esperança de esquecer os acontecimentos daquela noite. Ele acaba recebendo uma oportunidade de se vingar em Atenas, local onde se encontrava escondido, dentro de um templo repleto de armadilhas, a lendária Caixa de Pandora, objeto em cujo interior estaria o poder para matar um deus. Ele acaba conseguindo abrir essa caixa e no embate que se segue, Ares perece, e estando o trono do deus da guerra vazio, Atena o convida a tomá-lo para si. Os acontecimentos de God of War 1, em sua maior parte, não servem de muita coisa para a teoria. Então esse breve resumo é para refrescar a memória. Basta lembrar que Kratos abre a caixa de Pandora e esse evento é extremamente importante. Então, continuemos. Depois dos acontecimentos do primeiro jogo, é notável a mudança de atitude dos deuses para com Kratos, especialmente Zeus, que com o discurso de não querer que o destino de Ares se torne dele, deixa no ar a dúvida. Por que ele faz isso, já que ele foi um dos que ajudou Kratos a matar Ares? De qualquer forma, ele mata o espartano usando a espada que deu fim à Titanomaquia, a lâmina do Olimpo, recém-energizada com os poderes divinos de Kratos. O que Zeus não esperava era que a titã Gaia o ajudasse a sair do mundo dos mortos. E então, se colocando como aliado dos titãs, outra busca de vingança se inicia, uma que termina por ser muito mais sangrenta, porque muitos tentaram impedir e todos eles morreram. Primeiro as Irmãs do Destino, e depois os próprios deuses. É aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Nos ombros de Gaia, e subindo o Olimpo, Kratos enfrenta os deuses, que estão do lado de Zeus. E ainda que ele vá cair no submundo, ainda que ele vá ser traído por Gaia, ele não se detém, tirando a vida de todos que se colocaram contra ele. E para cada deus morto, uma terrível consequência recaiu sobre o mundo grego. A morte de Poseidon fez os oceanos cobrirem a terra. A morte de Hades fez com que as almas dos mortos vagassem sem rumo na terra. A morte de Hélio escureceu o céu, criando uma noite eterna em chuva sem fim. A morte de Hermes soltou uma praga na humanidade. A morte de Hera fez com que a flora remanescente que já sofria com a ausência do sol morresse. A morte de Zeus lançou uma poderosa explosão de relâmpagos nos céus, mergulhando o mundo no caos total. A saga grega se encerra com um aparente suicídio de Kratos, que se auto-empalou com a lâmina do Olimpo.
e acaba que ele sobrevive a isso, de formas que ainda não foram descritas nos jogos. E é de se esperar que ele estivesse contente com a sua nova vida, afinal, no fim de God of War 3, ele finalmente se perdoa pela morte de sua esposa e filha, e no mundo germânico encontra uma nova família, com Laufey como sua esposa e Atreus como seu filho. Contudo, ele apresenta um comportamento mais pensativo, até melancólico, como se ele estivesse com vergonha de si mesmo, e isso se evidencia com as suas tentativas de domar a si mesmo, conter sua raiva, pensar friamente e ensinar Atreus a fazer o mesmo. Então a questão que paira no ar é: o que causou essa mudança de comportamento? Agora que estamos com a memória fresca, podemos analisar os acontecimentos anteriores. Podemos perguntar: qual foi o preço da vingança de Kratos contra Zeus? Na sua busca durante a saga grega, o espartano não tirou a vida apenas de quem se colocou contra ele. Inocentes também pereceram. Dédalo foi morto por Kratos quando o labirinto foi ativado, pois Dédalo estava acorrentado no centro dele. E o motivo dele ter criado o labirinto foi porque Zeus havia prometido a volta de seu filho Ícaro, que havia sido morto por Kratos em God of War 2. Hefesto não tinha motivo algum para ajudar Zeus. Não depois de ter sido espancado, até ficar com o corpo deformado e ter sua filha tirada dele e presa pelo Senhor do Olimpo. Ele sabe que não tem chance contra Kratos, então o engana, fazendo ir ao Tártaro, com a esperança de que ele morresse nas mãos de Cronos, quando descobre que o fantasma de Esparta precisa de Pandora para, com o sacrifício dela, obter novamente o poder para matar um deus. E quando ele volta de lá são e salvo, ele tem que fazer uma tentativa desesperada. Hefesto sabe que o que vai fazer é suicídio, mas ele precisa tentar. Então ataca Kratos. O resultado não é difícil de imaginar e ele morre. E em seus últimos suspiros implora para que o espartano poupe Pandora. É bem possível que Kratos não tenha nenhum ressentimento com relação a Hefesto, dada a sua frase: ele fez o que qualquer pai faria, protegeu sua filha. Hephaestus did what every father should do. Protect his child. Além disso, toda a população grega sofre com a queda dos deuses. A maioria morre logo com a subida dos oceanos causada pela morte de Poseidon. E os poucos sobreviventes devem ter morrido com a praga liberada pela morte de Hermes. Além disso, havia a alma dos mortos vagando, as chuvas, a escuridão e a falta de flora. Não havia chance de sobrevivência para as pessoas comuns. Pessoas que não tinham nada a ver com o que os deuses fizeram a Kratos. Tudo isso deve ter pesado na mente dele com o passar do tempo, fazendo ele esconder tanto as suas cicatrizes nos braços, quanto a sua descendência divina para Atreus. Ele tenta viver uma vida comum com Laufey e ele, além de dizer frases como: os deuses não se importam com eles, os fiéis, e eles deviam parar de rezar para monstros. E não existem deuses bonzinhos, garoto, eu lhe ensinei isso. Provavelmente citando o que o panteão grego havia se tornado. Aquele balde pendurado é para oferendas? A mamãe diz que os discípulos de Odin os enchem de presentes e os penduram longe do alcance de ladrões. Aquele parecia bem velho. Tolice. O quê? Venerar os deuses? Os deuses não se importam com eles. As pessoas deviam parar de rezar para monstros. As raízes. Que tipo de magia é essa? É Vanir. De Vanaheim? Conhece? Só histórias. A mamãe não falou muito dos deuses Vanir. Só que viviam em guerra com os Aesir. Acho que comparando com Odin e Thor, eles são bonzinhos. Não existem deuses bonzinhos, garoto. Eu ensinei isso a você. Mas é ao visitar Helheim, o reino dos mortos da mitologia germânica, que nós conseguimos mais pistas da mentalidade de Kratos. Veja bem, Mimir diz que Hel tortura os habitantes de seu reino com lembranças do passado deles. E nas 2 vezes que ele passa por lá, ele não vê as lembranças dele matando Lissandra ou Calliope, sua esposa e filha durante a saga grega. Ele não se vê matando sua mãe Calisto. Ele não vê a morte de Deimos, seu irmão. Ele só vê uma coisa:
Zeus e a si próprio matando ele. Atreus também vê isso e Kratos fica com vergonha, evitando olhar no rosto de seu filho. Mas por que Kratos se sentiria torturado por isso? Ele não deveria sentir satisfação por relembrar a sua vingança com o próprio pai que queria vê-lo destruído? Athena diz, no final de God of War 3, que Zeus colocou dentro da caixa de Pandora todos os males gerados na Titanomaquia, a grande guerra entre os deuses e titãs. E ela coloca na caixa a arma mais poderosa do universo, segundo ela mesma, por medo do que poderia acontecer se essa caixa fosse aberta. E ela pensa que Kratos usou os males para se fortalecer e matar Ares em God of War 1. Mas ele na verdade usa a esperança, a tal arma mais poderosa do universo. Os males então infectam os deuses. E isso explica a mudança de comportamento deles, principalmente com relação a Kratos nos jogos seguintes. E nisso, Zeus foi infectado pelo mal do medo. E infectado pelo medo, Zeus se torna obcecado com a morte de Kratos. O curioso disso tudo é que na cutscene em que Athena explica tudo isso, os males são mostrados como uma fumaça escura, e pouco antes de morrer, Zeus expele uma fumaça escura da boca. E se Zeus não estivesse pensando normalmente quando decidiu matar Kratos em God of War 2? E se todas as ações dele, depois do primeiro jogo, não fossem atitudes que ele normalmente faria, mas sim o medo falando dentro de sua mente? E se, nos seus momentos finais, ao expelir aquela fumaça preta, ele tivesse voltado a ser o mesmo Zeus de God of War 1 e não fizesse ideia do porquê tudo em volta dele estava sendo destruído, nem porquê Kratos estava socando ele até a morte? Isso explica a fala de Kratos para Baldur. Esse caminho, vingança, não vai te trazer paz. Eu sei. E também há o tom da fala dele para Atreus. Eu matei muitos que mereciam e muitos que não. Eu matei meu pai. Esse caminho, vingança, não vai te trazer paz. Eu sei. Garoto! Escute bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Fiz um trato com Deus em troca de minha alma. Matei muitos que mereciam. E muitos que não. Eu matei o meu pai. Então era o seu pai em Hel. E se Kratos estiver arrependido de ter matado Zeus e de todo o sofrimento que ele causou ao mundo grego para conseguir isso? Isso tudo é apenas uma teoria. Eu posso estar errado. Mas e você? O que você acha? Além de vídeos no YouTube, eu também faço lives frequentemente na Twitch. Sempre que você quiser, cola lá e vem se divertir comigo. Quer ter um inglês do balacobaco e parar de falar igual o Joel Santana? Eu tenho um amigo que pode te conseguir isso. Acesse renanbucolo.com e tenha acesso a um excelente curso de inglês. E mais, se você disser que veio por mim, você recebe desconto. Cola lá, link na descrição.